do 7º ano. Nós estamos aqui juntinhos mais uma vez para conversarmos sobre o volume 3, agora capítulo 2. Só lembrando que as habilidades e os descritores que compõem o capítulo 1 são as mesmas que vão compor o capítulo 2, 3 e 4. Portanto, nós já as conhecemos, não é verdade? E os descritores que aparecem lá, alinhados às habilidades, no caso da habilidade do 6º ano 37, interpretarem poemas e efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros, estrofação, rimas, aliterações e os recursos semânticos, que são as figuras de linguagem, por exemplo, e gráfico espacial, que é a distribuição da mancha gráfica no papel, imagem e sua relação com o texto verbal. No caso da habilidade do 5º ano LP 23, ela está alinhada ao descritor estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentar. Do 5º ano LP 25 e a do 5º ano LP 17, elas estão alinhadas com o descritor reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Já a LP do 4º ano 36 e do 3º ano 35 estão alinhadas ao descritor a analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole e outras. Já a LP do 4º ano 32 está alinhada com o descritor que aparece aí na sua coleção, que é identificar em textos lidos ou de produção própria a estrutura básica da oração: sujeito, predicado, complemento, no caso, objeto direto e objeto indireto. Sabemos que a BNCC prioriza o letramento. Então, aqui está uma sugestão para que vocês possam, por meio dessas etapas, desenvolver o letramento, as etapas que serão aqui sugeridas. Então, o texto selecionado foi o que serviu de suporte para a elaboração da atividade 4 e da atividade 5. Novas tecnologias mudam a forma como assistimos a filmes no cinema. O cinema vive um momento especial no que diz respeito à bilheteria. Em grande parte, os números positivos se devem ao sucesso das franquias de super-heróis. Mas outro fator também entra em conta. As aventuras desses personagens ganharam cores, dimensões e sons novos, graças à tecnologia que chegou às salas de cinema mais moderno. Nunca tivemos tantos recursos colocados à disposição da 7ª arte. Então vamos lá, olha só. Agora aqui você vai saber esses itens, o item 4 e o item 5, eles tiveram como suporte o texto que eu acabei de ler. E para a elaboração do item 4, usou-se o descritor estabelecer relação entre a tese e argumentos oferecidos para sustentá-la. Já a atividade, o item 5, usou como descritor identificar em textos lidos ou produção própria a estrutura básica da oração, como sujeito, predicado, complemento, objeto direto e indireto. Bom, mas e o texto não vai ficar parado nesses itens 4 e 5? Nós vamos trazer esse texto aqui para apresentar uma sugestão de proficiência, de desenvolvimento da proficiência leitora. Então, bora lá. Olha, leitura do texto, disponibilizar o texto. Novas tecnologias mudam a forma
como assistimos a filmes no cinema para os estudantes. Você pode indicar a página, você pode projetar esse texto na tela, fique à vontade. Seja impresso ou em formato digital. Solicitar que faça uma leitura atenta, destacando as partes que considerarem mais importantes. Vamos para a etapa 2, o passo 2? Debate inicial, dividir a turma em pequenos grupos e pedir que discutam as seguintes questões. Quais são as principais tecnologias mencionadas no texto que estão mudando a experiência de assistir filme no cinema? Como essas tecnologias impactam a experiência do espectador? Bom, vocês acham que essas mudanças, elas são positivas ou são negativas? Por quê? E agora vem a terceira etapa da sugestão, que é o quê? Uma análise crítica. Então vamos lá. Cada grupo deverá produzir um pequeno texto argumentativo, um parágrafo apenas, sobre a questão: as novas tecnologias melhoram ou pioram a experiência de assistir a filmes no cinema. Eles devem utilizar argumentos baseados no texto e nas discussões do grupo. E se eles quiserem também, eles podem trazer como argumento exemplos de filmes que usam essas tecnologias e que eles podem trazer aqui para sustentar a argumentação, certinho? Analisando o trecho de algum filme que eles já tiveram experiência. Na próxima etapa, produção textual colaborativa. Utilizando uma plataforma colaborativa como, por exemplo, o Google Docs, ou então uma cartolina, canetas, pedir que cada grupo produza um cartaz ou documento digital explicando suas conclusões. Eles devem incluir, nessas conclusões, eles devem incluir um resumo do texto lido, a posição do grupo sobre a questão debatida, argumentos que sustentem a posição do grupo, exemplos ou ilustrações que ajudem a explicar seus pontos de vista. Aqui eles podem usar inclusive imagens. A próxima etapa, a quinta etapa, apresentação e discussão. Cada grupo apresentará seu trabalho para a turma. Após as apresentações, conduza às discussões em que os estudantes possam comentar as apresentações dos colegas, fazer perguntas e complementar as ideias apresentadas. Essa atividade é uma atividade que integra leitura, escrita, discussão e trabalho colaborativo, proporcionando uma experiência de aprendizagem dinâmica e envolvente, conforme as diretrizes da ABNCC e também das metodologias ativas. E aí, gostaram da sugestão? Bom, até o nosso próximo capítulo. Obrigada!